Em Lucas capítulo 5, ocorre uma história no qual Jesus, chegando na praia de Genezaré, ele é apertado pela multidão. A multidão espreme a Jesus. E diz as Escrituras que Jesus estava próximo a 2 barcos parados. E os donos daqueles barcos estavam lavando a rede. O interessante é que a multidão que espremia Jesus não era a multidão que queria simplesmente ouvir o que ele tinha para falar, mas elas estavam ali por aquilo que Jesus podia dar para elas, porque Jesus já havia curado pessoas, já haviam libertado de espíritos imundos. Jesus havia chamado muita atenção por aquilo que ele tinha para oferecer. E a multidão estava atraída por conta disso. E é interessante que Jesus, vendo 2 barcos parados, e me chama muita atenção porque Deus é Deus de movimento. Deus não é Deus de coisas paradas. Desde o ventre da nossa mãe nós estamos em constante movimento. E quando Jesus olha aqueles 2 barcos parados, e por incrível que pareça, o proprietário daqueles barcos era um homem que por natureza agia de forma sempre agitada. Diz as Escrituras que ele pede para afastar um pouquinho o barco, entra nesse barco e se senta ali e começa a ensinar. Jesus estava tranquilo ensinando aquela multidão. E os donos do barco, inclusive Pedro, também estava ali aprendendo e ouvindo o que Cristo estava falando. É interessante que diante de tantas pessoas, de uma multidão tão grande, Jesus estava interessado em um número menor. Especificadamente dizendo, Jesus estava interessado aos donos do barco. Por que os barcos estavam parados? Diz as Escrituras que Jesus, terminando de falar, ele pede para aqueles donos dos barcos a irem em águas profundas. É muito interessante que ninguém que conheça, que antes de ter experiência profunda, não necessite de conhecimento. É interessante que Jesus queria mostrar algo para aqueles donos dos barcos, que a experiência profunda, ela vem depois do conhecimento. É aquele termo que ninguém se levanta, ninguém que não tenha se sentado para aprender, tenha condição de se levantar para ensinar. Jesus olha aqueles discípulos e diz, aqueles homens, donos do barco, e diz assim: vai às águas profundas. Depois do conhecimento, vem a profundidade. A Bíblia diz que aquele dono do barco, Pedro, olha para ele e diz assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. É interessante que Jesus, ele tinha ensinado, tinha pronunciado conhecimento, mas mesmo assim, apesar do conhecimento que ele tiver ouvido, ele ainda justifica: olha, eu não peguei nada, mas depois do que ouvi aqui, depois do que o Senhor explanou aqui,
E por essa palavra, esse pedido que o Senhor está me mandando ir lá no profundo e lançar a rede, eu vou lançar a rede. É muito interessante que, mesmo nós tendo conhecimento da verdade, da palavra, ainda nos falta um pouquinho de fé. Pedro, mesmo tendo conhecimento e ouvindo o que Jesus já havia falado, ele ainda diz: olha, tudo bem, eu vou até lá, mas eu não peguei nada. Diz as Escrituras que Pedro entra no barco, leva o barco à profundidade, Jesus tinha dado uma ordem a ele e ele obedecera. E neste momento, quando ele lança a rede, ele pega uma grande quantidade de peixe, que a rede se rompia. É muito incrível o quanto Deus nos ama e o quanto Deus quer nos dar em abundância. Mas toda essa abundância precisa ter estrutura de conhecimento para lidar com a fartura, para lidar com os benefícios, para que os benefícios não sejam maior do que o desejo de estarmos na presença dele e de seguirmos a ele. A fartura que Deus nos dá tem que nos levar a espargir sobre outras pessoas. A alegria que Deus me dá tem que contagiar outras pessoas. A paz que Deus me dá precisa contagiar outras pessoas, porque quando a rede se rompia, Pedro chama os seus amigos que estavam próximo, pescando também, e que assistiam movimentos dos peixes próximo de Pedro. E ele chama aqueles companheiros, porque a fartura vinda de Deus nos faz a dar, a oferecer. É melhor dar do que receber. Então, quanto mais tu semeia, mais tu colhe. Aqueles outros vieram próximo, lançaram também a rede e ali também encheram os barcos de uma forma que quase iam afundando. É interessante que a profundidade de Deus nos faz receber uma porção dobrada, recalcada e sacudida. E quando sabemos lidar com isso, nós temos a consciência que a bênção veio de Deus, a palavra veio de Deus. O conhecimento nos leva para a profundidade e a profundidade nos faz ver a bênção. Quando Pedro percebe aquela multidão de peixe, diz as Escrituras, ele se dobra diante de Cristo e diz assim a Cristo: afasta de mim, porque sou homem pecador. Porque Pedro havia estado em êxtase de tanto peixe que havia pescado, porque a história dele daquela noite é que não tinha pego nada. É incrível como quando nós conhecemos a palavra, quando nós paramos para aprender as Escrituras, o Senhor nos leva à profundidade, e essa profundidade nos faz trazer e ver a bênção. É incrível como Pedro se dobra e diz assim: agora eu reconheço que ouvindo a tua palavra e obedecendo ela eu recebo. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Pedro, ao fazer isso, Jesus olha para ele e diz o seguinte: não temas, porque de agora em diante eu vou cuidar de você e você vai ser pescador de homens. Quando nós entramos na profundidade de Deus, você pode ter a plena certeza, não te faltará nada. O conhecimento te leva à profundidade e a profundidade te traz a bênção.
talvez te falte um pouco de conhecimento. Muitas vezes até conhecimento você tem, mas o conhecimento que você tem não te leva à profundidade. E por isso muitas vezes não vemos, não recebemos a bênção. Essa palavra me leva a ter a maior certeza. Se Cristo está em mim, se a palavra de Cristo está em mim, eu estou nele, eu posso sim pedir qualquer coisa e vai me ser concedido. A profundidade de Deus me leva para a bênção. E se você quer ver milagre nesse dia, tenha conhecimento, mas obedeça a palavra, porque Ele vai te mandar a lançar a rede. Não é momento de ficar parado, é momento de entrar no barco, pegar o conhecimento, ir às profundidades, receber a bênção e entregar e espargir essas mesmas bênçãos na vida de outros. Deus te chamou para ser pescadores de homens. Cristo disse: hoje serás pescador de homens, porque essa mesma bênção que tu recebesses, tu podes dar a outros. Se creres em mim conforme as Escrituras, você vai poder fazer as mesmas obras que eu faço e até maiores. Talvez está no momento de pararmos de lavar a rede e começarmos a entrar no barco e ir às águas profundas. Sair de algo superficial e entrar em algo mais profundo. Vamos entrar numa imersão de graça e de poder e de conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a todos.